Você sabe o que mais mata mulheres no mundo? Doenças cardiovasculares. Elas tiram a vida de 8 milhões e 500 mil mulheres todo ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. E no Brasil superam inclusive câncer de mama e câncer ginecológico. Para falar então sobre sintomas, tratamento e prevenção, a gente recebe aqui no estúdio da RJ1 o cardiologista de Resende, Gustavo Martins. Aproveite, participe, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Doutor, boa tarde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Boa tarde, Diego. Obrigado a você e a TV Rio Sul pelo convite. Eu deixei até para você citar esse número que é impressionante. De todas as mulheres que morrem no mundo, qual a porcentagem daquelas que perdem a vida por problemas de coração? Esse é um dado extremamente relevante, né, Diego, de conhecimento público, mas que muitas pessoas às vezes subestimam. As mulheres têm muito receio do câncer de mama, e isso é relevante, realmente precisam ter, mas o câncer de mama hoje representa aproximadamente 4% do número de mortes de mulheres no Brasil, ao ponto que doenças cardiovasculares são em torno de 53% das causas de óbitos em mulheres, ou seja, doenças de extrema relevância, altíssima, e todas elas preveníveis na grande maioria das vezes. E mortes ligadas diretamente a esses problemas mesmo. Às vezes não são complicações, são problemas diretamente do coração. Diretamente relacionados a doenças do coração, como infarto, por exemplo. É isso que eu ia perguntar agora. Que problemas são esses? Que doenças são essas na maioria? Sim. O infarto é a principal causa de morte nessas mulheres, né? Principalmente após os 50 anos, mas cada vez mais mulheres jovens vêm sendo acometidas por quadro de infarto. Curiosamente, essa semana eu fiz um cateterismo e um procedimento de angioplastia de implante de estente coronário numa paciente de apenas 46 anos, por conta de doenças como diabetes, hipertensão, que levam ao cometimento de doenças cardiovasculares, e nós temos visto isso acontecer cada vez mais cedo em mulheres, seja pelo estilo de vida, tabagismo, ausência de atividade física. Então, é muito preocupante, alarmante o aumento do número de casos de infarto e outras doenças cardiovasculares em mulheres. O que a mulher tem de particular, até do organismo feminino, doutor, que pode colaborar para esses problemas cardíacos? As mulheres têm algumas peculiaridades, né, relacionadas ao sexo feminino, como, por exemplo, o estrogênio, que é um hormônio que a mulher tem em maior concentração no seu organismo, que funciona como um fator protetor. Então, por isso que a incidência de doenças cardiovasculares aumenta após os 50 anos. No entanto, devido a esses fatores de risco que nós falamos aqui, como uma hipertensão não controlada, o sedentarismo, que é a não realização de atividade física, tabagismo, isso pode anular um pouco esse fator protetor do estrogênio, acometendo doenças cardiovasculares em mulheres mais jovens. E após os 50 anos, então, a mulher fica um pouco mais exposta, pelo fato de entrar na menopausa, na maioria das vezes, por falta dessa faixa etária, e aí fica mais suscetível pela redução do nível de estrogênio. Já temos perguntas do espectador. Anderson Patrick vai trazer para a gente. Oi, doutor, boa tarde. Uma pergunta que chegou aqui agora do Jorge de Barra Mansa. Ele quer saber quais são os riscos de quem tem angina, mesmo tendo feito catéter. Sim. Boa tarde. Então, Jorge, angina é um termo que nós utilizamos para uma dor no peito, uma dor torácica, que na maioria das vezes se reflete por uma obstrução nas artérias do coração, mas tem outras causas também que não necessariamente relacionam à obstrução. O que você precisa é procurar um cardiologista, ele avaliar esse cateterismo que você fez e assim conduzir de melhor forma possível, atenuando os seus sintomas. Todo paciente que tem angina tem um risco aumentado de ter infarto, se essa angina for por doença aterosclerótica, obstrução de placa de gordura no coração. Então é importante acompanhar um cardiologista para que ele possa reduzir o seu risco. Doutor, o senhor já pincelou aí anteriormente, mas para a gente detalhar um pouquinho mais, qual o papel desse novo estilo de vida das mulheres nesse alto número de problemas cardiovasculares, né? E eu estou falando de mais independência, mais trabalho, dupla, tripla jornada, mais estresse. Sim, sim. As mulheres hoje participam extremamente de forma ativa no mercado de trabalho, ou seja, tem a dupla, tripla jornada de trabalho e ainda mais, muitas vezes, cuidando do lar, né? Dando suporte aos filhos, ao companheiro, quando é o caso. Então, esse estilo de vida, com menos tempo para cuidar de si mesma, não fazendo atividade física, comendo de forma irregular, isso fatalmente leva
a maior ocorrência dessas doenças cardiovasculares e muito provavelmente é o que tem impactado no aumento da incidência dessas doenças. O senhor recebe pacientes assim, mulheres que tenham esse tipo de estilo de vida? Muito, muito. Isso é extremamente frequente no consultório, os pacientes que nós recomendamos a realização de atividade física e sempre o questionamento, mas eu tenho uma dupla jornada, pouco tempo, a recomendação é, o pouco tempo que você tiver, utilize para cuidar da sua saúde. Faça atividade física, uma caminhada leve de 30 minutos. Se você criar esse hábito, em pouco tempo você consegue um pouco mais de tempo, isso vai reduzir muito o risco de doença cardiovascular. Só ressaltando uma coisa importante também que nós não comentamos, uma peculiaridade da mulher também é o período gestacional. Muitas mulheres durante o período gestacional desenvolvem hipertensão, que é quando complicada com uma coisa chamada pré-eclâmpsia, que é uma condição de complicação da hipertensão na gestação. É a principal causa também de morte materna. Então, é importante fazer um bom pré-natal, se evoluir com hipertensão, procurar um cardiologista para acompanhar em conjunto, porque isso reduz essas complicações que nós falamos, assim como também reduz o risco de complicações após o nascimento, onde as mulheres às vezes focam no filho, esquecem delas mesmas e deixam de cuidar da hipertensão, que futuramente pode se transformar num infarto, um AVC, o derrame, isso é extremamente preocupante. Doutor, nosso tempo está acabando, mas dá para responder mais uma rapidinho, que eu queria falar de sintomas, como identificar que está vindo algum problema ou que já está acontecendo. Ótimo, ótimo. Brevemente, hipertensão não dá sintoma, diabetes também não dão sintomas. Raramente alguns pacientes podem queixar de dor na nuca, dor de cabeça, mas isso não é o comum. Nós não podemos esperar ter sintomas para buscar a prevenção e investigação de doenças silenciosas, como nós falamos. Mas, por exemplo, dor no peito, que se estende para os braços, pescoço ou mandíbula, pode ser um sinal de infarto ou angina. É necessário procurar o pronto-socorro. Mulheres infartam, mesmo em idades mais jovens. Nós não podemos subestimar os sintomas. Então, a recomendação é, se tiver algum sintoma que haja dúvida, procure um cardiologista, procure um atendimento médico, não subestimem os sintomas, não cuidem só do próximo. Sim, cuidem de com vocês certeza. também. Por menor que seja o sinal, né? Gustavo Martins, cardiologista de Resende. Doutor, muito obrigado, um excelente fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.